Igor Bissoto, Jornal Sentinela do Oeste, tarde de quarta-feira, dia 29, conversando aqui com o secretário Thiago, a nossa investigadora Deise Bordim, vice-prefeita, e também o prefeito Márcio Sanseiro. Venho até aqui para questionar vocês, enquanto poder público, diante de um fato que ocorreu nos últimos dias que colocou uma boa parte da nossa comunidade escolar, especialmente pais, em alerta no que diz respeito à segurança dos seus filhos. Por favor, peço a quem aqui está que explique o que de fato ocorreu e quais são as ações que o poder público de Palma-Sola tomou para pelo menos trazer de volta a sensação de segurança de todo pai que leva um filho até a escola. Bom, Igor, então eu falo aqui em nome da administração, prefeito, e sobre esse fato também, eu acho que foi pessoas maldosas até então que colocam coisas em redes sociais que não é realidade, não é verdade. Então esse fato aconteceu falando de uma suposta pessoa que ia fazer um atentado a uma creche ou colégio e que queria executar pessoas. E conversando com essa pessoa, em momento algum, ele relata que falou algo ou tem isso em redes sociais. Então eu ontem também tive uma conversa com ele, porque a gente faz a nossa parte e quer ver na realidade, de verdade, se isso está acontecendo ou não. E em conversa com ele, eu pedi se ele precisava de alguma coisa, se ele tinha feito ou falado algo, disse que não. Então eu conversei com ele, pedi para ele vir hoje aqui na administração, que nós ia conversar, eu ia falar com o pessoal do social e nós ia conversar também, que está aqui a Deise, sobre esse assunto. E esse rapaz mesmo falou assim que o que nós, como administração, puder fazer por ele, ele aceita. Até ele estava um tempo internado, nós conversamos com ele se ele aceitaria ir de novo. Ele foi pronto a falar que sim, que está de boa, mas que ele tem problemas com ele, mas nunca teve um problema com a população ou que ele tem vontade de fazer algo para a população. Deise, tu é investigadora da nossa Polícia Civil. Há poucos dias eu estava entrevistando justamente o prefeito, a secretária de Educação, que colocaram câmeras de segurança em todas as nossas escolas, na frente, até mesmo dentro das salas de aula, justamente para dar segurança a toda a comunidade escolar. Pergunto para ti, Deise, existiu algum fato que possa fazer com que a população se preocupe com a segurança das crianças, dos alunos? Existiu? Vocês estão investigando isso? Não existiu. Na verdade, Igor, no início a gente não estava se manifestando, mas nós já estávamos acompanhando esse rapaz. Todos os órgãos, é uma rede, né? Então a administração, enquanto saúde, enquanto social, as forças de segurança. Esse moço estava internado, voltou. Nós estávamos acompanhando alguns vídeos que ele faz. Se parar e observar todos os vídeos, você não encontra em nenhum deles uma ameaça direta, né? Ele fala, você percebe que são coisas sem sentido, são coisas desconectas, mas com relação a ele, a vida dele, enfim. O que aconteceu e nós fomos verificar é assim, começaram a assistir os vídeos e algumas pessoas que, ao meu ver, são mais doentes do que ele, divulgaram um fato como sendo verdadeiro. E na segunda-feira, lá no Jornal Sentinela, nós recebemos ligação de pessoas preocupadas. Vocês têm que fazer uma matéria a respeito disso porque tem um cara ameaçando nossas crianças. Obviamente, a primeira ação nossa foi: entre em contato com a escola, entre em contato com a polícia. Vamos checar para nós não estar noticiando uma coisa que é uma inverdade. E, de fato, quando a gente começa a apurar aquilo, a gente vê que não era verdade, que não tinha, que existia um boato. Mas, obviamente, quando é um boato que envolve crianças, isso gera preocupação. Me falava anteriormente aqui, parece que essa rede, ela vai além do município, mas pessoas também do estado estão se movimentando em relação a isso. Nesse caso pontual, Deise, essa pessoa que foi arrolada, o que ela vai fazer a respeito? Você está me dizendo que foi imputado a ela, que ela iria fazer algo que ela nunca disse. Esse rapaz que foi acusado é uma calúnia, certo? Dizendo que ele iria praticar um crime. Só que não vai responder apenas a pessoa que em tese inventou o fato. Porque assim, o que a gente chegou, existiu os vídeos dele, alguém disse, nossa, essa pessoa pode fazer tal coisa. Imaginou, passou como verdade e disse que isso estava acontecendo. E não foi na segunda, já foi no final de semana. Eu estava em casa, estava vendo isso. E aí, tanto essa pessoa que iniciou, quanto todas as outras pessoas que fizeram os comentários, maldosos ou não, em sua grande maioria maldosos, né? Eles precisam responder. E por quê, Igor? Porque, por sorte, acreditamos nós que isso vai se acabar aqui. Que não ocorreu algo mais grave. Não digo com crianças ou com a escola, porque não havia isso. Mas poderia ser, inclusive, com esse rapaz. Que poderia ser da minha, que poderia ser da sua família, que poderia ser da família dessa pessoa que divulgou e que ele precisa de ajuda. Então, ao invés de sair julgando, eles deveriam, peraí, está sendo feito alguma coisa, prefeito, para internar? Sim, nós estávamos fazendo. Só que nós precisamos convencer a pessoa do tratamento, ou nós precisamos pedir judicial, e tudo isso já estava sendo feito. Então, o fato de divulgar como sendo um crime o que ele estava fazendo, foi errado. E esse crime vai ser punido. Ou seja,
A investigação continua até chegar nas pessoas que acabaram repercutindo isso. Em todas. E, inclusive, é bem importante saber que não existe anonimato absoluto. É muito complicado, porque eu penso assim, a partir do momento que você precisa esconder o seu nome para dar a sua opinião, ou para falar o que você quer, ou é mentira, ou você não deveria estar falando. Então, assim, bacana páginas de fofoca, é legal, gosta disso, mas vai lá e mostra o seu rosto e fala o que você quer. E assume as suas consequências. Né? Porque há algo muito grave diante disso. Particularmente, Deise, eu aproveito aqui o gancho que tu me dá para defender a imprensa. Porque ali na imprensa você tem um CNPJ, um CPF a ser processado. Exatamente. Se eu, enquanto jornal Sentinela, publicar alguma inverdade, tá lá. Eu estou com o jornal desde 2007. Nunca tivemos um processo por publicar matéria mentirosa. E, inclusive, você tem o sigilo da fonte. Exatamente. Né? Por quê? Porque você está fazendo a coisa de forma correta. E eu fico responsável por aquilo que é dito. Agora, existe uma responsabilidade muito grande em você inventar, porque não é esse fato isolado que é desse cidadão. Esse foi o que fez parar todo mundo. Nós paramos com todos os nossos trabalhos. Por quê? Porque um tem que investigar, outro tem que correr atrás, outro tem que procurar um médico. Enquanto nós poderíamos estar fazendo muita coisa para a nossa população. Quando você fala aqui, desde há pouco, que é preciso fazer alguma coisa, um internamento. A secretário Thiago, tu está aqui, acaba trabalhando próximo a todas as secretarias. De fato, o poder público conversou com ele, vai ser feito, vai para alguma clínica, vai ser feito alguma coisa? Isso, Igor. Realmente, primeiro falar que a gente está aqui para trazer essa segurança de volta para todos os palmaçolenses, principalmente as famílias envolvidas com as escolas municipais e até estadual. Porque desde que começou esses fatos, nós não descansamos, nem eu, nem o prefeito, nem todos os secretários envolvidos, a Deise, a gente não descansou um minuto até encontrar as verdades sobre o que está acontecendo e tomar as atitudes necessárias. Então hoje a gente conseguiu, através de encaminhamento médico dos médicos do posto de saúde e também relatórios da assistência social, documentos necessários para que a gente consiga justificar e conseguir uma vaga numa clínica especializada para encaminhar essa pessoa para ser internada. Então isso é mais uma segurança que a gente está trazendo para a população, dizendo que ele está sendo levado para uma clínica e lá ele vai ficar por alguns meses, né? Também eu gostaria de aproveitar, Igor, aqui e dizer que a gente fica muito sentido com o que acontece em nosso município quando envolve informações inverídicas, né, inverdades. Quando a gente fala de anonimato, de críticas que são direcionadas a nós, ao prefeito, a Nice, a mim, ou enfim, aos secretários e vereadores, a gente sabe que somos pessoas públicas e que estamos no jogo para sofrer esse tipo de críticas, enfim. Mas a partir do momento que isso é usado para prejudicar a população, para prejudicar as famílias e principalmente prejudicar as crianças de nossa cidade, a gente se revolta muito. A gente viu muita maldade acontecendo por trás de informações de inverdades produzidas, como a própria Deise falou aqui. Então a gente trabalhou incansavelmente para ir buscar a verdade sobre isso, porque a qualquer momento que tivesse qualquer prova, né, Deise, de que ele realmente tivesse feito uma ameaça, as providências poderiam ter sido diferentes, mas não existe isso. Então, não que ele seja uma vítima, mas ele está sendo também ele prejudicado com tudo isso. Então, eu gostaria de dizer assim e pedir para a população que pense muito bem antes de começar a divulgar essas pequenas fofocas que não são pequenas no final. Ontem, quando eu fui levar minha filha na pré-escola, a diretora me disse: hoje nós não temos nem a metade dos alunos na escola. Para vocês verem o tamanho da repercussão que aconteceu. Então, eu me comprometo aqui junto com a Deise em continuar esse trabalho e em ajudar as polícias a investigar para que essas pessoas que fizeram tudo isso sejam responsabilizadas. Enquanto jornalista, agradeço a disponibilidade de vocês, vim até aqui à prefeitura para esclarecer, tentar trazer tranquilidade para pais, para toda a comunidade escolar, deixar claro que isso não passou de um grande mal-entendido, que existe uma pessoa que aparentemente está doente, que precisa de um tratamento, mas que em nenhum momento essa pessoa de fato ameaçou crianças ou palmaçolenses, a sua integridade. E a polícia segue a sua investigação para verificar quem foram as pessoas que falaram isso e gerou a reprodução que gerou. Igor, mas eu acredito que não foi um engano, né, de quem falou. Eu realmente acredito que foi uma maldade. Então é por isso que realmente a gente vai parar o que está fazendo, vai fazer o procedimento, será um procedimento grande, envolve muitas pessoas, e infelizmente parar por conta disso, mas a gente vai parar para que possa punir e para que possa parar com esse tipo de situação. Eu já aproveitando que a Deise está aqui também, a gente já faz tempo que está falando sobre esse grupo Foca Palmaçol, e isso já está levando uma imagem distorcida, feia do nosso município para outros municípios para fora. Já tem comentários, como a Deise falou também já lá em Florianópolis. E eu quero dizer assim, se esse rapaz tivesse passado na frente de uma creche
e tivesse um policial ou qualquer pessoa feito algo com esse cara, tu acha que essa pessoa não ia ser incriminada, quem falou aí? E isso vai acontecer, isso talvez em alguma relação de casais, que um monte de gente tá falando, se acontecer alguma coisa, na quebra de sigilo vai estar o nome das pessoas que estão passando essas inverdades nesse grupo do Foca Palma Sola, e tu pode ter certeza que as pessoas vão ser responsáveis, porque de um modo ou de outro estão agindo e ajudando a isso acontecer, não é isso, Deise? E depois vem dizer que não acontece nada e que não tem nada, pode ter certeza, porque por uma coisa mal esclarecida e não ser verdades, e mesmo que seja os fatos acontecerem por causa disso, as pessoas vão ser responsáveis. Então eles que fiquem espertos também, porque mais cedo ou mais tarde eles vão pagar pelos atos que estão fazendo. Isso aí, tudo tem que ter suas consequências. Muito obrigado a todos e que tenham uma boa semana e um bom feriado dia 1º agora. Obrigado.